E aí, Hiro, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Gabriel Tosta e hoje você vai aprender um pouco mais sobre listas ou arrays, a forma que você quiser chamar. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre funções, sobre listas, né? Então, no vídeo passado, eu vou deixar aqui um card na descrição, a gente viu que uma lista ela tem várias funções, mas existem uma série de outras funções que não foram abordadas e eu vou abordar aqui. E essas funções elas são muito mesmo utilizadas no decorrer aí do ambiente conforme você for trabalhando com JavaScript, beleza? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? Primeiramente, eu quero mostrar uma função chamada array.find. O que esse cara faz? Ele encontra um elemento específico, tá? Então, além dele encontrar esse elemento específico, o que ele vai fazer? Ele vai retorna esse elemento, sem modificar a lista original. Então, como que a gente pode usar esse cara, tá? A gente utiliza o array.find através de uma função de callback. Então, aqui na linha 1 eu tenho a nossa array, né? A nossa lista, da forma que você preferir chamar. E aí, para a gente utilizar o array.find, a gente pode usar aqui, ó, superheroes.find. E aí eu coloco uma função de callback aqui, tá? E aí, na minha função de callback, eu vou receber um item de cada vez. Então, no meu find, eu vou executar ele, o meu callback, ele vai ser executado diversas vezes até ele percorrer todos os elementos do meu array. Aqui, nesse caso, como eu tenho 4 itens, o meu find vai executar 4 vezes até encontrar o meu elemento, o elemento que eu estou buscando. Então, aqui, no caso, eu vou receber um hero como parâmetro, e aí eu consigo realmente fazer qualquer tipo de validação para encontrar o meu herói. Então, eu vou colocar aqui, se o hero for igual a Spider-Man, eu quero que ele retorne. Então, se essa equação aqui for verdadeira, né, se ele bater aqui no Spider-Man, ele executou uma vez, deu match, deu true, parou de executar, e aí ele retorna o elemento para a variável, né, para uma variável que a gente pode colocar o valor do resultado. Então, eu vou colocar aqui const found hero vai ser igual a superheroes.find Spider-Man. E aí, olha só o que a gente consegue fazer aqui. Vou dar um console.log found hero aqui. E a gente vai ver que ele encontrou o Spider-Man. E isso é bem bacana. A gente consegue encontrar de fato, né, um elemento dentro de uma lista. Se a gente tivesse aqui um array de objetos, por exemplo, eu poderia procurar a propriedade ID aqui ou qualquer outra coisa dentro, tá? Então, só vou dar o primeiro exemplo aqui. Eu poderia fazer se hero.id fosse igual a 1, aí retorna Spider-Man. E aí eu poderia fazer a mesma coisa com os outros elementos também, beleza, pessoal? Show de bola. Voltando aqui, uma vez que a gente viu o find, agora eu quero mostrar para vocês o filter. Então, o array.filter. O que esse cara faz? Ele encontra vários elementos e os retorna em um formato de lista sem modificar a lista original. Então, a gente encontrou aqui o nosso Spider-Man, beleza? Agora, no array.filter, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, const filtered heroes, beleza? Vai ser igual superheroes.filter. E aqui, no mesmo jeito do find, a gente também vai ter uma função de callback que vai ter exatamente a mesma ideia aqui do find, onde eu vou receber um hero, cada hero vai ser um elemento aqui que vai ser percorrido do meu array. Só que o que acontece? Aqui no meu filter, eu vou poder encontrar vários elementos. Enquanto no find eu encontro o primeiro elemento e paro, ou seja, se eu quisesse procurar aqui, se o hero fosse igual ao Spider-Man ou se o hero fosse igual ao Thor, a gente vai ver que ele vai continuar retornando o Spider-Man, porque o find ele encontra o primeiro match e para.
diferente do filter. Eu vou pegar exatamente o mesmo código que eu coloquei aqui no meu find, tá? Eu vou jogar aqui para vocês. E aí, olha só o que vai acontecer. Deixa eu só arrumar o código aqui. Olha só o que vai acontecer. Se eu fizer o meu console.log filtered heroes, a gente vai ver que ele me retornou uma outra lista com o Spider-Man e com o Thor. Então, diferente do find, que encontra um elemento e para, o filter ele encontra vários elementos. Beleza? E aí, se a gente for ver também, né, eu acabei não mostrando no primeiro exemplo do find, mas tanto no find quanto no filter, se eu fizer um console.log do Super Heroes, a gente vai ver que a lista original se mantém intacta. Então, não é porque eu estou filtrando ou encontrando os elementos que eu estou tirando ele da lista original. Eu só estou buscando esse elemento. Beleza, pessoal? Show de bola! Então, uma vez que a gente tem o filter, agora a gente vai para o map. O map, ele é uma função muito legal também e muito utilizada. O map cria uma nova lista com o mesmo número de elementos da lista de entrada, tá? E a retorna sem modificar a lista original. Então, por que eu estou batendo na tecla aqui de retornar sem modificar a lista original? Porque realmente, enquanto, por exemplo, o pop, o push, o shift ou o unshift, eles modificavam a lista original, aqui a gente cria, filtra, modifica, faz o que for, sem alterar a lista original. E isso é muito, muito bom, porque a gente nunca perde a referência da lista de entrada, tá? Isso é um conceito de programação imutável. Se você quiser saber um pouco mais sobre programação imutável, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e comentar, que aí eu trago para vocês, beleza? Então não esquece e também mandar para os amigos também, beleza? Então vamos lá. O que o array.map faz? Vamos lá, eu vou criar aqui um const mappedHeroes, que vai ser igual um superheroes.map, e aí eu vou ter um array também, tá? E aqui eu vou até abrir chaves, porque eu vou querer um bloco de um texto aqui, de um código um pouco mais bem elaborado. Eu não vou conseguir resolver tudo em uma linha como eu fiz aqui. E aí, da mesma forma, eu vou receber um hero aqui. E nesse meu hero, eu vou poder fazer alguma modificação. Eu vou poder utilizar ele para fazer um retorno novo com os mesmos números de elementos. Então, aqui meu superhero, minha lista original, ela tem 4 elementos, o Spider-Man, o Wonder Woman, Thor e o Batman. Com o meu map eu vou retornar 4 elementos também. Então, para cada para cada callback que for executado, né, meu callback vai ser executado 4 vezes, eu vou retornar algo novo, inteiramente novo. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um let publisher. O que é o publisher? No nosso caso aqui, vai ser a empresa, né, que publica os heróis, né, que inventou os heróis. Então, eu vou colocar aqui publisher como padrão a Marvel, porque a gente vai usar essa variável agora. E aí eu vou fazer o quê? Se o herói for igual a Wonder Woman, ou se o herói for igual ao Batman, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o publisher vai ser igual a DC. Então, por que eu estou modificando essa minha variável publisher, né? Por que eu estou utilizando ela? Porque é o seguinte, aqui no final do meu map, eu vou fazer um return, onde eu quero retornar um novo objeto, onde o hero vai ter a propriedade do hero, tá tudo bem, eu vou continuar armazenando o nome dele, mas agora eu vou colocar também a propriedade publisher. Então eu vou colocar aqui, publisher é igual a publisher também. Então, como essa minha lista ela é executada 4 vezes, uma para cada item que eu tenho na minha lista, a gente vai agora ter um novo objeto baseado, aliás, uma nova lista baseada na lista antiga, só que sem modificar a lista antiga, tá? Sem modificar a lista antiga. Então, vamos lá, eu vou dar um console.log na minha lista antiga, que é o Super Heroes, e a gente vai ver que ela continua intacta, beleza? Mas eu vou também dar um console.log no meu Mapped Heroes.
E agora a gente vai ver aqui de uma forma até um pouquinho mais complicada, ó, mas passando o mouse em cima também descomplica. É uma lista de objetos, onde eu tenho o herói, tá? Que é o Spider-Man, e a gente também tem o Publisher, que é a Marvel. A gente tem aqui o Wonder Woman, que é da DC, a gente tem o Thor, que é da Marvel, a gente tem o Batman, que é da DC. Então, basicamente o map, ele pega uma lista de entrada e a gente cria uma outra lista com o mesmo número de elementos baseado no valor que a gente passa aqui pro return, tá? Se eu quisesse fazer qualquer coisa muito louca aqui, se eu quisesse retornar potato aqui, olha só, eu teria vários potatoes no meu console.log. Deixa eu dar um ponto e vírgula aqui. Aqui, ó, eu teria vários potatoes no meu console.log, mas sempre com o mesmo número de elementos. Então, o que eu passar aqui para o meu return vai ser, de fato, né, o elemento que ele vai encaixar na lista. Beleza, pessoal? Bom, e aí, por último, mas não menos importante e um pouquinho mais complicado do que os outros, a gente vai ter o array.reduce. Então, vamos lá. O que esse cara faz? O array.reduce, ele cria qualquer coisa a partir de uma lista e a retorna sem modificar a lista original. Da mesma forma que as outras funções também fazem, a gente não modifica nunca a lista original, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um const reduced heroes, que vai ser o meu superheroes.reduce, e aí ele também vai ser uma função de callback. Só que aqui a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou criar aqui um initial value, tá? E eu já explico o que esse initial value é. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um const initial publishers, beleza? Que vai ter a Marvel. Vou colocar uma lista vazia. E vai ter a DC também, que vai ser uma lista vazia. Então, o que acontece? Essa minha variável inicial, ela é passada como segundo parâmetro para o meu reducer. Então, o primeiro parâmetro é essa minha função de callback. E como segundo parâmetro, eu vou passar o valor inicial do meu reduce. O que é esse meu valor inicial, tá? Diferente do map, do find, do filter, aqui a gente vai receber dois parâmetros. O primeiro deles vai ser os publishers, beleza? Os publishers. E no segundo vai ser o hero. O que é esse publishers e o que é esse hero? O publisher, ele vai ser exatamente o mesmo valor que a gente começou aqui a nossa variável, que a gente colocou aqui como segundo parâmetro. Então, essa minha variável publishers vai ter o valor de Marvel e DC, tá? Vai ser um objeto com uma lista de Marvel e uma lista de DC. E o hero vai ser, de fato, os heróis da nossa lista, da mesma forma que a gente fez nas outras funções. Então, uma vez vai ser Spider-Man, depois Wonder Woman, depois Thor, depois Batman. Só que o que acontece, tá? No Reduce, a gente pode fazer com que a nossa lista se transforme em qualquer coisa que a gente queira, qualquer coisa mesmo. A partir desse... E aí a gente coloca ele, né, de fato, numa variável de acumulador, né, numa variável que fica guardando essas informações até a gente terminar de iterar por toda a nossa lista. Então, a gente vai rodar 4 vezes aqui o nosso reduce, né? Porque eu tenho 4 elementos. E a gente vai sempre popular, modificar essa nossa variável publishers. Então, o que eu vou fazer, tá? Vou fazer aqui, ó. Se o hero for igual a Wonder Woman ou hero for igual ao Batman, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu publishers, .dc, .push, tá? Então, e aí eu vou passar como parâmetro o hero. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos lá. Esse meu publishers, ele começa, né, com um objeto onde eu tenho Marvel e a DC. Então, eu estou falando aqui que eu vou pegar o DC dentro do publishers. Então, eu vou pegar essa propriedade aqui e eu vou dar um push, passando como parâmetro o meu hero, beleza? E aí, no senão, né, no meu else, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um publishers ponto
marvel.push, passando o hero como parâmetro, beleza? Então, vamos lá. Eu tive algum erro aqui na minha aplicação, no meu código. Deixa eu ver se é isso. Se tem alguma coisa que eu estou esquecendo. Aparentemente não. Acho que não tem nada demais. Só vamos dar continuidade aqui. Então, ele está dando esse erro porque eu não dei o return. Então é isso. E aí, por final, né, eu tenho que fazer o meu return publishers. Então, eu sempre vou dar um return na minha primeira variável, na variável que eu estou acumulando aqui os dados, beleza? Então, só para a gente recapitular, o Publishers ele vai começar com o valor inicial aqui de Marvel e DC, porque a gente passou ele como segundo parâmetro. E aí, para cada herói que a gente tiver, a gente vai poder dar um push nessa lista, né? Então, eu vou colocar aqui o Hero na lista da DC e o outro Hero na lista da Marvel, dependendo aqui do nosso if-else, beleza? E aí, olha só, eu vou fazer um console.log no Reduced Heroes. E aí, olha só que legal, agora eu tenho um novo objeto, onde eu tenho a Marvel aqui com 2 super-heróis, o Spider-Man e o Thor, e a DC com Wonder Woman e Batman. E isso tudo sem modificar a lista original. Então, se eu fizer um console.log no Super Heroes, de novo, a gente vai ter aqui a lista original trabalhando, funcionando da mesma forma. Então, todas essas funções são uma forma de não modificar a lista original. Então, um outro exercício com o Reduce também, que também é um puta bônus, porque vai ajudar muito você numa entrevista de emprego, porque esse tipo de pergunta cai bastante, é como que a gente pode somar valores utilizando o Reduce. Então, só para a gente estar na mesma página, vamos imaginar aqui que eu tenho uma constante de values, onde eu tenho vários valores, tá? Vou colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50, e aí são vários valores. Numa maneira tradicional, como que a gente poderia somar esses valores, tá? Primeiramente, a gente vai ter uma variável aqui, sum, que começa igual a 0, né? Com valor de 0, e aí a gente pode fazer um for, beleza? Onde eu vou modificar aqui meu array para ter o values, e aí meu element vai ser o value, e aí então cada vez que eu iterar dentro da minha lista, eu vou cair aqui dentro desse meu for. E aí, eu faria um sum mais igual a value. E aí, se eu vier aqui no final do meu for, fizer um console.log na minha soma, a gente vai ver que, se tudo deu certo, 150. Então, 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50 vai dar 150. Fechado. Só que, em vez da gente fazer todo esse código aqui, a gente consegue facilitar e utilizar o Reduce para fazer essa soma. Então, vamos lá, como que a gente poderia fazer, tá? Então, o sum aqui, só para manter a mesma estrutura que a gente fez aqui em cima, eu vou começar aqui com o initial value, que vai ser igual a 0, beleza? E aí eu vou fazer um const sum vai ser igual a values.reduce, aonde eu vou passar como parâmetro aqui o initial value, que vai ser o 0, beleza? E aí aqui eu vou receber, né, como primeiro parâmetro o initial value. Então eu vou colocar aqui o value, vou colocar essa variável, deixa eu ver. Melhor, eu vou colocar o nome de ACC, tá? De accumulator. Eu acho que é assim que se escreve, espero que seja assim que se escreve. Então aqui a gente vai começar com 0. E aí, no segundo parâmetro, a gente vai receber o value, o valor, que é de fato 10, depois o 20, depois o 30, depois o 40, depois o 50. E aí, o que a gente pode fazer? Aqui dentro da nossa linha 62, a gente pode fazer simplesmente um return do accumulator mais o value. Então, primeiramente o value vai ser 10, aí, primeiramente o accumulator vai ser 0, aí a gente vai somar 0 mais 10, 10. Depois o accumulator vai ser 10, ele vai executar essa função de novo, vai somar 10 com 20, aí vai ser 30. Depois o accumulator vai ser 30, aí vai fazer 30 com 30, 60. Aí vai rodar de novo, vai rodar o 60 com 40 e depois o resultado com os 50. E aí a gente vai conseguir ter a nossa soma também de uma forma bem tranquila. Se eu fizer um console.log no sum aqui, a gente vai ver que vai ter o mesmo resultado. Se eu quisesse deixar esse código mais enxuto ainda, eu poderia tirar as minhas chaves aqui, tirar o meu return, porque uma vez que
eu estou na mesma linha aqui, né? Sem as chaves, eu não preciso colocar o return. E aí a gente teria exatamente o mesmo resultado, só que de uma forma bem mais enxuta. Beleza? Bom, Hero, é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado. Aqui a gente encerra os nossos 2 vídeos relacionados a arrays. Tem mais algumas dicas de array que eu posso trazer num próximo vídeo também, de como a gente pode mapear objetos. Então a gente consegue utilizar todas essas funções, né, numa lista, mas e se a gente quisesse utilizar em objetos, por exemplo? A gente poderia, mas eu vou trazer isso num próximo vídeo, um pouco mais voltado para objetos, beleza? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilha com os amigos, segue a gente aí, porque ajuda muito mesmo o canal pra gente trazer conteúdo de qualidade aqui, beleza? Muito obrigado e até mais, falou!